O Conselho de Ética da Câmara de Ribeirão tem até o dia 18 para votar o relatório do caso Duda Hidalgo. A vereadora é suspeita de usar o carro oficial de forma irregular, mas ela afirma que sofre perseguição política. Duda Hidalgo é a vereadora mais jovem da Câmara de Ribeirão Preto. Está em seu primeiro mandato e enfrenta o segundo pedido de cassação. Um protocolado em abril do ano passado foi arquivado por falta de documentação. Esse acusa a parlamentar de uso político-partidário do veículo oficial do gabinete. A denúncia protocolada por um morador diz que o carro foi utilizado entre os dias 16 e 24 de setembro para viagens a outras cidades, sem apresentar justificativas. O Conselho de Ética é quem analisa o caso. O grupo já ouviu as testemunhas arroladas pela defesa da vereadora. No entanto, o depoimento de Duda, marcado para o último dia 9, não aconteceu. Ela judicializou o processo, não obteve êxito na primeira tentativa e, por tal razão, a audiência foi designada para ontem. Mas, lamentavelmente, talvez por uma estratégia de defesa, não sei, ela se furtou mais uma vez a prestar depoimento, aliás, um depoimento que poderia esclarecer de uma vez por todas se, afinal de contas, usou ou não de forma indevida o veículo oficial. O relator do processo também diz que o Conselho obteve um documento da Secretaria de Segurança Pública, indicando que o veículo esteve fora da cidade em 10 datas, entre janeiro e julho de 2021. O relatório do sistema Detecta permite a checagem das informações repassadas pelo gabinete de Duda. O gabinete dos vereadores, eles são obrigados, por regimento interno, por resoluções da Casa, a apresentar uma planilha pormenorizada dos deslocamentos do veículo. E depois, solicitado, então, pelo sistema de vigilância da Secretaria de Segurança Pública, o Detecta, apontou-se algumas divergências, né? Eu acredito que o momento adequado para que fossem confrontadas as planilhas seria efetivamente na audiência, onde ela se furtou a prestar o depoimento. Então, agora, com base nesses dados levantados, nós vamos efetivamente fazer o confrontamento e apresentar o relatório final ao plenário da Câmara. Segundo a parlamentar, as acusações são infundadas e se tratam de uma perseguição política, principalmente por ela ser mulher. Duda confirma as viagens para outros municípios do estado, mas de forma profissional, para o exercício do mandato de vereadora. Deslocamentos que, segundo ela, são detalhados pelo gabinete mensalmente e estão disponíveis no site da Câmara. Eu tive reunião com a Secretaria de Cultura de Mauá, por exemplo, sobre projetos culturais que a gente pudesse implementar, que fazia muito sentido para mim na época também, final. Na época eu já estava dentro da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer. Então, cada um desses compromissos, eles foram compromissos feitos para se aprender políticas públicas que pudessem ser implementadas dentro do nosso município, para trazer ganhos mesmo para a nossa cidade. Eu acho que todas as vezes que a gente faz um projeto de lei, a gente precisa inventar a roda. A gente pode se aproveitar de experiências que deram certo em outros lugares. Hidalgo também diz que tem comprovação de que em nenhuma das datas apresentadas pelo sistema Detecta estava em São Paulo, como no dia 10 de junho. O documento indica que o carro oficial esteve na capital, mas a vereadora afirma que participava de uma sessão na Câmara. A gente tem entrado em contato também com as operadoras para ver se a gente consegue o trajeto da minha localização e dos meus assessores nas datas em que a gente é acusado. E até mesmo tem uma das datas que foi acusada pelo sistema Detecta em que a gente nem sequer tinha posse do carro oficial. Então, eu acho muito estranho. E esses dados, para além de tudo isso, não batem com as datas em que eu efetivamente declarei que estava em São Paulo. E sequer a quilometragem bate. Como que eu teria ido 3 vezes para São Paulo, viagens, né, que são 600 quilômetros cada uma, em um mês em que a gente teve menos de 45 quilômetros rodados. O Conselho de Ética tem até o dia 18 de fevereiro para apresentar um relatório que poderá recomendar a cassação do mandato da vereadora por quebra de decoro. Aí cabe à Casa decidir se Duda permanece ou não no cargo de parlamentar. São necessários 15 votos, uma maioria qualificada. O que, aliás, é o foro adequado, o foro competente para fazer esse julgamento segundo prescreve, tanto a Constituição, quanto o Decreto-Lei, quanto o regimento interno da Casa. Mas acho que a verdade vencerá. O mesmo conselho investiga as denúncias contra Sérgio Zerbinato por suposta prática de rachadinha, no qual uma parente do parlamentar teria recebido de volta parte dos salários pagos a uma ex-assessora,
no período entre janeiro e agosto de 2021. O Ministério Público protocolou na Justiça uma denúncia por improbidade e pede a cassação do vereador. Zerbinato também nega as irregularidades e diz que as acusações são parte de uma armação política. Ximene Osório para o Jornal da Clube. E o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu por meio de liminar o processo contra a vereadora Duda Hidalgo no Conselho de Ética da Câmara. A decisão é da desembargadora Ana Liarte, ao considerar que a investigação pode ser desfavorável ao mandato da parlamentar. O Conselho ainda não se manifestou.